Olá, muito bem-vindo a mais um podcast Ponto a Ponto. Marquinhos está por aqui. Você que vai consumir esse produto, seja por videocast, né, os vídeos de podcast, ou mesmo depois pelo podcast, o áudio. É um prazer recebê-lo aqui hoje, mais um assunto bastante interessante, assunto que vai mexer com nossa região e tem mexido com nossa região. Eu já apresento a vocês o convidado que está aqui no Ponto a Ponto neste podcast. Bom, antes de eu apresentar, eu preciso fazer um agradecimento, sem dúvida nenhuma, aos nossos patrocinadores que ajudam a levar um conteúdo relevante, com responsabilidade e credibilidade aqui de nossa região. No oferecimento do Sicredi, Orbem, Relojaria e Ótica, Harmony Odontologia, Nine Academia, P4 Telecom, Espaço Online Informática, Solumed, Águas de Bombinhas, Disque Shop Itapema Barracuda, o melhor shopping da região, hein? Conasa Itapema, Spiderbet, site de apostas, Autoescola e Despachante Morretes, Forte Vistorias, Billy Nick, Pet Shop Casa de Rações, Supermercado Sandi, EBS Empresa de Saneamento de Porto Belo, Lip Stop Lavacar, Cine Gracker em Porto Belo, Joyce Becker, Organização de Design de Interiores, que ajudou aí a desenvolver o nosso estúdio aqui no Ponto SC, e a Deon Móveis Planejados, que também ajudou a desenvolver aqui o nosso estúdio. Bom, eu tenho a honra, tenho o prazer de trazer aqui no podcast Ponto a Ponto, e você agora já observa que está nos acompanhando aqui no videocast, o Coronel Mocelin, deputado estadual Coronel Mocelin. É um prazer recebê-lo aqui nos estúdios do No Ponto SC. Seja bem-vindo, Coronel. Tudo bem? Tudo certo. Obrigado, Marquinhos, pelo convite. É uma oportunidade de nós podermos prestar contas também, né, com os nossos eleitores, porque quem nos colocou lá está esperando que a gente atenda a sua procuração, né, que é uma procuração que a gente recebe cada voto, e a gente espera poder corresponder a essa confiança que foi dada a nós, e esse trabalho que você faz aqui é uma oportunidade de nós podermos prestar contas. Legal. Eu sei que o senhor é um homem sempre ocupado, afinal, né, exerce o seu cargo na Assembleia Legislativa em Florianópolis, né, hoje deputado estadual. É o primeiro mandato, deputado? Primeiro mandato, primeira filiação que eu tive lá em 2018, né, eu estava na ativa, né, que o militar ele não pode concorrer a cargo político estando na ativa, né. Perfeito. Então, nem pode estar filiado a algum partido político. Certo. Então, como eu estava como comandante-geral em 2018, até 2018, 2015 até 2018, aí eu tive que sair, né, do comando-geral, eu pedi a exoneração, e aí em março, que era o limite para eu me filiar a um partido, na época me filiei ao PSL, e aí a gente concorreu ao primeiro cargo, eu nem tinha ideia
participar em alguma campanha política, né? A sua história como militar, ela é atrelada ao Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina, né? Então, deixa eu te explicar. Eu sou natural lá de São Miguel do Oeste, né? Bem do Oeste, interior. certo. Trabalhamos na roça lá até os 18 anos. São Miguel é extremo oeste. Extremo Oeste, divisa, Perto de quase Chapecó. divisa com a Argentina lá. Certo. E dá 130 quilômetros para lá de Chapecó ainda. Perfeito. E eu morava a 15 quilômetros da cidade, então era bem interior mesmo, né? Nem Interior do energia elétrica. interior. Interior do interior que eu brinco, né? Nem energia elétrica que a gente tinha lá. Fui ter energia elétrica com 15 anos de idade lá. Me lembrou o Paulinho Micharia aqui, dizer mais pro interior ainda. Então, e com 18 anos eu servi o exército, né? Tá. Lá. E quando eu saí do exército, em seguida eu fui para Chapecó, fiz o concurso na Polícia Militar lá, entrei como soldado da PM, fiz a escola de soldado. Como eu era cabo do exército na época, daí podia também receber a divisa de cabo lá, como na PM ainda. Certo. Daí em 84 eu fiz o vestibular para o curso de oficiais, né? De 83 para 84, e em 84 eu vim fazer academia de polícia. Então eu tenho 3 anos de formação da Polícia Militar. Só que naquela época, até 2003, o Corpo de Bombeiros era integrante da Polícia Militar. Perfeito. Era um grande comando, como hoje é a Polícia Ambiental, como a Polícia Rodoviária Estadual, Certo. era o Corpo de Bombeiros. Em 2003 o bombeiro se emancipou da PM, né? Certo. Então, naquela época a gente tinha 3 vagas, eu lembro, 3 vagas para o grupamento de busca e salvamento. Aham. E eu era, de 70 e poucos, era colocado ali, daí a gente já escolheu o GBS, né? Onde eu trabalhei 11 anos lá. Aqui, em Itapema, eu lembro, a primeira temporada que eu fiz aqui foi em 86. Muitos, acho que não sei se- Tava diferente. Não, 86 digamos que eu era mais novinho. Eu tinha lá 5 anos de idade, nasci em 81. Então, mas eu já estava trabalhando aqui na praia em Itapema. Nós tínhamos um posto apenas na Praia Central. Certo. Né? Mas o foco era mais a praia de Balneário Camboriú, né? A Praia Central de Balneário. Certo. E depois eu trabalhei 11 anos, assim, a sede era Florianópolis, mas a gente vinha fazendo o litoral norte normalmente. Eu, às vezes, fiz 2 temporadas do litoral sul também. E em 97 eu vim comandar o litoral norte. E daí o bombeiro porque assim, todo o serviço de praia era feito de forma centralizada naquela época. E aí em 97 eu vim para o litoral norte para descentralizar um pouco o serviço. E eu vim comandar essa região de Bombinhas a Itapuá. Que eu vim para ficar 2 anos, fiquei 16 anos. 16 anos comandando a região. A região aqui, até 2013. Daí em Entendi. 2013 eu saí para ser diretor de ensino, porque eu já era coronel, não tinha vaga para mim ali. Ali na Certo. época era companhia, que era comandado por capitão, daí transformamos em batalhão, né? Certo. E aí podia ficar até tenente coronel, mas como coronel não tinha mais vaga. Então, Aí eu fiquei 2 anos como Ah. diretor de ensino e em 2015 eu assumi o comando geral em janeiro de 2015. Aí fiquei 3 anos como comandante, onde já estava com 36 anos de efetivo serviço. A minha ideia era voltar a dar aula na faculdade, porque eu tenho formação eu sou formado em Direito, né? E o curso de oficiais também é uma academia, é uma faculdade, né? E eu tenho pós-graduação, mestrado em Gestão Ambiental. E aí eu dava aula de Direito Ambiental há bastante tempo lá em Navegantes, na Faculdade de Direito de Sinergia, né? A ideia era fazer o doutorado, voltar da aula. Eu era presidente da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, já estava há 8 anos como presidente, e a nível nacional, né? E aí eu também disse, agora eu vou me dedicar à Sobrasa, né? Que era uma das coisas que eu sempre gostei de estudar sobre monitoramento de praia, sobre o serviço de guarda-vidas em si no estado, no Brasil, no mundo. E a gente trabalhou isso durante 32 anos. Eu coordenei o serviço de praia. Embora eu morava aqui na região, eu fazia todo o litoral de Passo de Torres a Itapuá. Eu dizia quantos guarda-vidas tinha que botar em cada praia, quantos postos guarda-vidas, qual a estrutura e quanto recurso precisava. Eu fazia esse monitoramento todo, né? Então eu pensei, eu vou voltar a me dedicar a isso, mas... Posso dizer então que o senhor ajudou a salvar muita vida? Só para você ter uma ideia nesse sentido, quando eu cheguei em Itajaí, isso é dados estatísticos, né? Tem mais de 6 mil mortes por afogamento registrados no meu computador, com o nome da vítima, idade, sexo, local do óbito, circunstância do óbito, tudo. Tá. Em 97, eu lembro da temporada 96, 97, de Bombinhas a Pissarras tinham morrido 57 pessoas afogadas. Olha 37 nas praias. Tá. Nós tínhamos uma média de mais de 100 mortes por temporada. E aí no litoral, né? E quando eu vi aquele número
absurdo de morte, achava, assim, era muita gente morrendo, era de 8 a 10 mortes por temporada. Aí eu fui no comandante-geral, eu lembro como se fosse hoje, eu disse, comandante, eu preciso de no mínimo o dobro de guarda-vidas que eu tenho, não tem como trabalhar, nós tínhamos média de um guarda-vida por quilômetro. E ele me disse assim, tu vai trabalhar com o que tu tens, não tem onde tirar guarda-vida, não tem bombeiro, porque era só bombeiro militar que fazia serviço. Isso. Aí eu pensei, o que nós vamos fazer? Vamos achar alternativa, né? Não adianta ficar chorando se não tem uma alternativa. Daí todo mês os prefeitos da ANFRE se reuniam e eu fui lá nos prefeitos e disse, olha, eu me comprometo a formar, coordenar, fiscalizar o serviço dos guarda-vidas e a prefeitura paga a guarda-vida civil. Eu lembro o Márcio aqui de Itapema, foi um que hoje trabalha inclusive na prefeitura, né? Ele foi da primeira turma de guarda-vidas. E nós começamos aos pouquinhos, formamos 50 naquele ano, as prefeituras contrataram, aos poucos foi aumentando. Daí, em 2002, nós passamos a pagar pelo Estado uma diária que funciona assim até hoje. Perfeito. E hoje nós trabalhamos com mais de 2.000 guarda-vidas. Eles me consideram o pai dos guarda-vidas porque eu criei o serviço e continuei dando aula para todas as turmas, dava aula, fiscalizava o serviço durante o verão inteiro, passava de posto em posto para verificar como é que está o serviço. O mestrado que eu fiz foi também monitoramento, determinação do nível de risco de cada praia. Fiz uma pós-graduação em segurança pública, que foi o modelo de formação de guarda-vidas. Também fiz uma pós-graduação em administração pública. E também eu levantei o número de mortes no estado todo, o quanto tinha, porque daí nós passamos a colocar guarda-vida no interior do estado, porque tinha muitas. Só para você ter uma ideia, embora o nosso estado, a maior parte das áreas de banho está no litoral, 75% das mortes ocorrem em água doce, em rios, lagos, em locais que tem local de banho, mas não tem guarda-vidas. Daí nós passamos a colocar guarda-vidas também em mais de 20 pontos no interior do estado. E com isso, para se ter uma ideia, onde ocorriam mais de 100 mortes por afogamento, hoje não passa de 5, 4 por temporada em área protegida. Um exemplo aqui, eu tenho uma casa de praia aqui desde 94, aqui na Rua 206, na frente do Shopping Andorinho. Certo. Mas já tinha apartamento aqui desde 92, mais ou menos. Aqui na 323 eu tinha. Mas lá, vendi lá e daí comprei ali, né? Então, passo final de semana, passo aqui, às vezes durante a semana, eu também durmo aqui. Então, eu conheço bem a meia praia. E quase em frente da minha casa ali, naquela rua, acho que é 205, quase 7h30 da noite, como não tem mais horário de verão, 7h30 já está ficando escuro, já está escuro. Teve um senhor que estava com uma filha de 3 ou 4 anos de idade, ele entrou no mar, os guarda-vidas já estavam recolhendo as bandeiras, já tinha encerrado o serviço, e foram avisar os guarda-vidas que tinha uma pessoa que tinha entrado lá, e eles foram lá, conseguiram tirar a menina e aquele senhor acabou entrando em óbito. Vocês vejam o quanto é importante o serviço de salvamento, né? Que uma pessoa que entrou aqui em Itapema, embora pareça que é uma praia tranquila, ele acabou entrando em óbito, né? Então, quando os guarda-vidas estão lá com o apito, incomodando, que o pessoal às vezes, pô, os caras são chatos, a gente não pode nem pegar um jacaré, não pode nem brincar um pouco na água, que eles estão, mas é porque eles conhecem o risco da praia e sabem que se você não tomar cuidado em determinados pontos onde tem bandeira vermelha, ele é muito rápido o afogamento. Então, hoje, o trabalho dos guarda-vidas é basicamente fazer prevenção. Eu falo para eles que não existe mérito em resgatar alguém se tu pode salvar com um apito, com um alerta. E aí, inclusive, nós colocamos nos postos guarda-vida, prevenir é salvar. Então, se ele prevenir o afogamento, ele evitar que a pessoa entre no local perigoso, evitar que ela se afaste muito do mar, ele já está salvando. Não precisa ir lá resgatar, fazer reanimação, ele salva com o apito. Então essa cultura melhorou muito, inclusive o número de resgates, onde corriam mais de 5.000 resgates por ano, acho que não passa de 400, 500. Olha, eu vou confessar uma coisa para o senhor, eu pesquisei uma parte aí da sua vida para justamente a gente poder trazer, né, um assunto com relevância, com conteúdo, para os ouvintes aqui do No Ponto SC, para o nosso podcast Ponto a Ponto, mas não sabia que era tamanho esse elo de ligação com o senhor aí, de ser o pai dos guarda-vidas. Parabéns, obrigado. É um legado que o senhor deixou que realmente, né, nós temos a honra, além do trabalho que eu tenho aqui no Ponto SC, a gente trabalha na rádio que está aqui no município também, a Rádio Cidade, né, e a gente recebe sempre os comandantes aqui
de Itapema, sempre final do ano falando a respeito Eu dava acho que do guarda-vida civil por dia sobre isso, sobre os cuidados da praia, né? Legal, Então, parabéns. Eu dava aula teórica, toda a parte teórica, inclusive, Tá. do serviço, né? Porque eu sempre digo que o guarda-vidas, ele está representando o Estado ali na praia. Perfeito. E aí, quando ele fizer qualquer coisa errada, não é o João, o Pedro, o Paulo, é um guarda-vidas e ele denigre toda a corporação. Perfeito. Então, a responsabilidade que ele tem, e quem lida com vidas, ele não pode se dar o luxo de relaxar. Eu falo assim, ó, a varredura visual a cada 10 segundos. Você não pode deixar de olhar a praia a cada 10 segundos. Então, se ele se distrai 1 minuto, é o suficiente para alguém se afogar. Então, imagina a responsabilidade que eles têm na praia, porque eles lidam com vida, não pode chegar atrasado, não pode dormir durante o serviço, não pode ir lá surfar durante o serviço. Então, é uma série de restrições que a gente sempre coloca. No breve período que eu morei em Balneário Pissarras, eu fiz um curso de bombeiro voluntário, né? Que também é uma forma de envolver a comunidade, Nós né? temos mais de 5 mil voluntários trabalhando nos nossos hoje, né? Hoje. Legal. Nós também, complementando aí nesse serviço de praia, em 98 eu trouxe a ideia lá do Rio de Janeiro, que lá tinha um projeto Botinho, e nós trouxemos a ideia do projeto Golfinho aqui, né? Certo. E aí eu era responsável por buscar patrocínio, fazer camiseta, fazer os kits, todo o material, formar os guarda-vidas. Eu ia de Passo de Torres a Itapuá, formando os guarda-vidas para o projeto Golfinho, entregava as camisetas, entregava as cartilhas, certificado, o kit, que para cada dia tem um kit específico, né? E isso nós formamos em torno de 5 a 6 mil crianças por ano, já são 24 anos, né? Então são mais de 200 mil crianças formadas hoje, prevenindo o afogamento. Essas crianças que há 24 anos eram crianças, hoje já estão pai de crianças que estão fazendo o projeto Golfinho, né? Certo. Então esse que é interessante também na área da prevenção ao afogamento. A minha vida toda foi voltada, a minha carreira, vamos dizer assim, eu sou mais conhecido hoje pelo trabalho que a gente fez na praia. Bom, deputado, por isso, então, talvez o seu elo de ligação tão grande aqui com nossa região, com Itapema, com né? certeza. Com o que o senhor tem feito pela nossa região. Já fez na época como militar, como comandante, né? Deixando um legado maravilhoso aí, Projeto Golfinho, o pai dos guarda-vidas, né? Conhecendo Itapema em 1986, o senhor falou, né? 85, a minha esposa tinha uma tia que morava aqui na praia, perto de Itapema, e ela é de Biguaçu, daí nós vínhamos final de semana passar com ela aqui, então eu já conheci um pouquinho antes ainda. Então o senhor hoje acompanhou o crescimento da Itapema? Totalmente. Um negócio totalmente diferente, né? Ainda lembro, eu sempre relembro dessa avenida Nereu Ramos aqui, quando ela ia e vinha, tinha um canteiro no meio, depois tiraram o canteiro, depois botaram aquele famoso gelo baiano, aí tinha camping aqui. Hoje não tem mais nada disso, são edifícios, né? Prédios a cada canto. Mas está muito bom Itapema, hoje eu vejo assim, não perde nada por Balneário Camboriú, né? Eu gosto mais de Itapema do que Balneário, eu acho que ele é menos muvuca, menos, é mais assim ainda, é mais familiar. Mais família. Né? Eu sinto, a minha família gosta mais de passar aqui em Itapema que em Balneário. Claro, cada região vai criando sua característica, né? Balneário vai criando aquela cara do entretenimento, da balada, né? Exatamente. Itapema mais família. Bom, e talvez seja por isso que o senhor, por ter residência aqui, por morar aqui na região, mesmo que a gente sabe que deputado, mais que a gente fala que mora na região, mas tem que percorrer todo o estado, né? Principalmente porque quando você é eleito deputado por todo o estado de Santa Catarina, né? Essa sua experiência dentro da área militar, talvez tenha, e me corrija se eu estiver errado, que o senhor começou a dar um olhar mais carinhoso. Por exemplo, hoje Itapema tem 2 escolas cívicos militares, uma já implantada, a outra que está sendo implantada, que é a João Francisco Alves e a Maria Linhares, né? Em 2 bairros muito populosos, bairros que movimentam Itapema, né? Se a gente pode usar essa expressão, são bairros mais de periferia do que a meia praia, do que o centro, né? E a necessidade de se colocar lá essa escola cívico-militar. A gente sabe que o senhor teve uma contribuição muito grande para que isso pudesse acontecer, né? Na época, no período que eu fui comandante-geral, a gente tínhamos 3 ou 4 seminários por ano com todos os comandantes gerais do Brasil.
e as escolas cívico-militares, porque nós temos a escola militar, Isso. que é a do Exército, e nós temos aqui também a escola militar, que é da Polícia Militar, que tem Perfeito. cinco colégios no estado. E na época eu lembro que Goiás foi um dos pioneiros com as escolas militares, eles colocaram 3 ou 4, depois foram ampliando e já estava em 2018, por exemplo, já estava com mais de 60 escolas cívico-militares. E o Amazonas, eu lembro muito bem, o comandante da Polícia Militar do Amazonas, ele falou para nós que eles colocaram uma escola cívico-militar, nesse modelo que está tendo aqui também, num bairro mais violento da cidade, com os maiores problemas que tinham lá. E depois, o pessoal ficava aquele, não, botar em colégio militar, os filhos, aquele negócio todo, né? Depois de ter passado 5 anos, era o colégio cívico-militar era com os melhores índices do Amazonas todas na qualidade assim de ranking da educação. Era considerado o melhor colégio lá e melhorou muito, abaixou a criminalidade. Os pais vinham às vezes chorando para agradecer pelo filho ter sido colocado no colégio cívico-militar. E eu vejo, e por isso que a gente sempre defendeu, inclusive as emendas, eu coloquei muitas emendas nos colégios, todos os colégios militares, cívico-militares, eu coloquei algumas emendas para ajudar, ou botar uma banda de música, ou comprar uniforme, ou comprar material, equipamentos, ajudar a reformar a escola. De alguma forma a gente ajudou, porque eu vejo que, já que o modelo da educação que nós temos hoje, ele é muito precário, não é que seja a educação, eu vejo, a gente tem que tomar muito cuidado até com o que a gente fala, porque para não ser mal interpretado. Eu vejo que os alunos têm falta a cobrança, falta a responsabilidade e falta fazer com que essas crianças elas tenham mais amor à pátria, tenham mais disciplina, mais respeito aos colegas e aos professores, que a gente tinha quando era criança, não era cívico-militar, não era colégio militar, mas a gente entrava em forma, cantava o hino, ia em filinha para a sala de aula. Quando o professor chegava, a turma se levantava, tinha o chefe de turma que apresentava. É isso que é feito no colégio cívico-militar, que as Meia, aulas 3 são fios, dadas... sapato, calça olhava social. até, eu lembro até o ouvido se estava limpinho. Né? Então, o colégio cívico-militar e os colégios militares... No colégio militar não, eles são contratados pela Polícia Militar ou pelo Exército. No colégio cívico-militar, as aulas elas são ministradas pela rede pública de ensino normal, pela Secretaria de Educação. Ou seja, o conteúdo passado é o conteúdo normal. É algo normal. O que muda? Muda algumas partes, que é aquilo que eu falei. Eles chegam tem os monitores de cada turma, tem um monitor, onde eles entram em forma, eles verificam a presença do aluno, eles cantam um hino, vão em fila para a sala de aula. Quando o professor chega, todos se levantam, o chefe de turma apresenta para o professor se tem falta, se não tem falta. Então isso dá um aspecto de disciplina, dá um aspecto de responsabilidade. E se tem algum que faltou, se tem alguém que está aprontando alguma coisa, os monitores eles pegam de forma individualizada, conversam com o aluno, conversam com a família, para fazer com que eles também se enturmem e não se desviem, digamos, do caminho. Então, nesse aspecto, eu vejo que o Colégio Cívico-Militar é o resgate do que a gente perdeu, do que se perdeu na questão de disciplina, responsabilidade, amor à pátria, amor aos colegas, respeito aos colegas, ao professor. E é isso que a gente precisa, eu acredito, e muitos pais passaram a responsabilidade da educação para os colégios para as escolas. As escolas é para ensinar conteúdo programático da coisa. A educação a gente tem que trazer de casa, mas infelizmente a gente sabe que não funciona muito bem assim. Em algumas famílias desestruturadas, acaba o colégio assumindo, as escolas assumindo essa responsabilidade. Bom, você que está nos acompanhando aqui no vídeo de podcast, você que vai consumir esse conteúdo aí, seja por áudio a qualquer momento, seja de manhã, de tarde, de noite, Coronel Mocelin, deputado estadual aqui de Santa Catarina, está nesse nosso bate-papo gostoso, bacana aqui, a gente conhecer um pouquinho sobre a história dele, desde a sua formação familiar lá no extremo oeste do estado. 10 irmãos que eu trabalhando na roça. Eu ia comentar isso aí, família de agricultores, até porque é uma característica do nosso estado para aquela região, exatamente, né? E a própria criação familiar de quem já vive na roça, como o senhor falou,
do interior, do interior, do interior, né? Exatamente. A gente brincou no início do podcast aqui, já é uma vida um pouco mais suada, com respeito. Sim. Minha mãe sempre dizia assim, coronel, que o meu avô só olhava, já entendia que se podia ficar na sala quando tinha visita ou não. Era assim? Totalmente assim. Mas as minhas filhas até hoje é assim, eu nunca precisei chamar muita atenção, é só a forma que a gente olha, eles já entendem. Já entendem, né? E pelo jeito essa sua experiência de vida, né? De ser criado dessa forma e depois na sua carreira militar dentro do Corpo de Bombeiros, né? Com todo o legado que nós comentamos aqui no início, o senhor vê a importância hoje dessa escola cívico-militar. Me lembro uma das frases que foi bem colocada no dia em que nós tivemos lá no João Francisco Alves, de que alunos não são soldados e a escola não é um quartel. Então, na verdade, é um regime de tentar recuperar esse respeito, como o senhor falou. É bom deixar isso bem claro, para que as pessoas até possam tirar o medo, né? De repente, ali da localidade de ter o filho matriculado. Mas é ao contrário, quando a gente vê, tem alguém fazendo, monitorando lá, nas escolas, nos colégios cívico-militares da Polícia Militar, eles ficam fardados, no Exército eles ficam de outro uniforme, não uma farda, mas quando eles têm alguém fardado dentro do colégio, isso inibe também os traficantes, os aliciadores de adolescentes. Perfeito. Então, eu acredito que os pais que colocam os filhos nos colégios militares ou cívico-militares, eles podem ficar mais tranquilos, porque ali tem muito mais segurança do que num colégio que não seja cívico-militar. Infelizmente, era uma prática que deveria ser presente em toda a rede de ensino, mas como o senhor falou, são outros tempos em que vivemos. Bom, ainda nessa parte da segurança pública, né, ainda ligado à parte militar, nós temos um militar aqui, que é secretário de Segurança Pública, Major Rodrigues. Amigo Major Rodrigues. Isso, amigo também aqui do No Ponto SC, nosso colunista, fala sobre segurança pública toda semana em sua coluna aqui em nosso portal. E Itapema vive um momento especial. Na verdade, são dois momentos especiais, né? Nós temos o Major Rodrigues como secretário de Segurança Pública e implantando a Guarda Municipal, né? Itapema cresce, conforme a gente falou aí, de 86 para 2022, é uma outra cidade, né, que uma das cidades que mais cresce em Santa Catarina, inclusive o crescimento chega a assustar, porque o crescimento vem acompanhado, infelizmente, né? Infraestrutura, educação, segurança, tudo, né? Envolve, né? Energia elétrica, água. As coisas ruins também vêm junto, e aí precisa da segurança pública, né? Com certeza. O senhor tem acompanhado de perto, né? Essa formação da Guarda Municipal, inclusive, tem ajudado, né, Coronel? Sim. Naquilo que lhe compete, obviamente, sim, inclusive o Major Rodrigues me pediu uma ajuda ali, porque tem um pedido de uma consulta à Procuradoria-Geral do Estado, e ontem eu estive lá, inclusive, conversando, e já deram um parecer positivo, porque a dúvida era se no período eleitoral pode o município fazer convênio com o Estado e repassar recursos para o Estado, porque a legislação é bem clara, ela veda repasse da União para os Estados e do Estado para o município, mas o contrário não fala nada. Então, na Procuradoria eles já deram parecer positivo, porque está sendo feito um convênio entre a Guarda Municipal, entre a Prefeitura de Itapema com o Estado, na Polícia Civil mais especificamente, para a formação desses guardas municipais serem feitas lá na Cadepol, na Academia de Polícia Civil. Então, quanto mais rápido nós tivéssemos esse retorno, mais rápido pode começar o curso, e mais rápido esperamos que durante a temporada eles já estejam prontos para atuarem, né? Então, essa resposta eles já deram ontem mesmo, e eu acredito que em breve deve estar sendo já iniciado o curso, porque já foi feito o concurso público, já tem o pessoal selecionado, já está tudo prontinho para iniciarem o curso especificamente. O coronel está usando a expressão ontem, então vamos deixar claro aqui para quem nos acompanhar depois, né? Hoje é dia 4 de agosto. Foi dia 3, então. Então foi no dia 3 de agosto que saiu essa decisão já, dando parecer positivo para essa contratação. Muito bom. E nós estamos ansiosos para que a Guarda Municipal possa realmente sair do papel, muito já foi avançado, mas realmente entrar. Os municípios têm criado muitas guardas municipais, até porque o Estado não está conseguindo dar conta com o efetivo que tem da Polícia Militar, então essa parceria com a polícia
e com a prefeitura é muito importante. Na sua fala inicial, quando o senhor se apresentou aí sobre a sua parte estudiosa, que o senhor gosta de estudar e tal, o senhor falou ali de licenças ambientais, essa parte do meio ambiente. Eu soube, um passarinho me contou assim, né? Que o senhor também tem ajudado Itapema no que se refere a esse momento que nós estamos vivendo do engordamento. Então, alguns usam a expressão, gente, engordamento, outros falam alargamento, a recuperação da faixa de areia, né? Eu, inclusive, uma das minhas especialidades é essa de recuperação de praia, né? Certo. Eu fiz muitos estudos, até por forma de cursos e também observando na prática. Certo. Nesses 36, agora quase 40 anos acompanhando, e eu vi muitas praias sendo degradadas, destruídas. Itapema ainda perdeu muita faixa de areia, mas não perdeu... Tanto quanto outras, né? Outras, tipo Tapoá, Balneário Barra do Sul, Pissarra, Balneário Pissarras, Navegantes. Então, vem ano a ano perdendo, inclusive, a parte terra, né? Da parte seca, né? Sim. Da praia. Nós estivemos no IMA também, no Instituto do Meio Ambiente, conversando com o Daniel, para que ele olhe com carinho e consiga agilizar a licença ambiental para a recuperação da faixa de areia e também do pier de Itapema, né? Sim. Ele se comprometeu a fazer de forma mais breve possível, e nós acreditamos que, terminando a temporada de verão, já seja possível iniciar as obras de engordamento ou de recuperação da faixa de areia, né? Porque as jazidas de areia, elas não estão muito distantes, elas têm que fazer todo um estudo que a Univale já fez, isso está tudo pronto. Perfeito. Então, eu acredito que os passos já foram dados e agora deve só a questão da licença ambiental, contratar, licitar a empresa e fazer a recuperação da praia, né? Isso. Então, isso está sendo necessário até porque, por exemplo, aqui, nós fomos aqui em frente, aqui próximo do Shopping Rússia aqui, se a maré está cheia no verão, não sobra faixa de areia, né? Então, é necessário, porque a gente sabe que quando tu coloca uma barreira física e não tem mais a restinga, infelizmente, são praias que a gente chama praias urbanas já, né? Balneário Camboriú e Itapema, são praias urbanas, né? Que a faixa de restinga já não existe mais, né? E a restinga, ela ajuda a fixar areia. E quando tu retira a restinga e tu coloca um concreto, um muro, alguma coisa, quando vem ressaca, ele bate no muro e volta com energia, a onda retorna e leva para dentro do mar. E para retornar essa areia, ela não retorna com tanta facilidade, diferente se tivesse restinga, não é o caso mais aqui, né? Então, nós precisamos fazer o chamado engordamento artificial, a recuperação artificial, que é através de dragas, e pegar onde é que tem jazido de areia e colocar aqui. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles fazem quase todos os anos engordamento da praia, eles recuperam a praia, que deu, por exemplo, furacão e destruiu totalmente a praia. Eles falam que para cada $1 que eles colocam na recuperação da praia, eles ganham 4 ou 5 com turismo. Então, é uma forma inteligente que a gente tem que recuperar essas praias e manter, e às vezes dura 5 anos, 10 anos, mas tem que voltar a fazer muitas vezes para que a faixa de areia ela seja permanente, né? Bom, deputado, nós estamos chegando à parte final aqui da nossa conversa, já passou 30 minutos, ó, você vê, bate-papo é gostoso, o podcast, você vai conversando, com certeza. A gente vai fazendo dentro das nuances, assim, né, vai indo aqui, vai indo ali, mas quando o senhor se propôs a vir aqui participar do nosso podcast, foi feita uma pesquisa aqui sobre essa ajuda que o senhor tem dado ao município de Itapema devido ao seu elo de ligação. São quase R$1 milhão aqui que o senhor já destinou, ou seja, o senhor hoje como deputado estadual, mas pré-candidato a deputado federal, que é assim que nós temos que usar essa expressão, até o registro sair oficialmente, né? Então o senhor é pré-candidato a deputado federal, já destinou quase R$1 milhão ao município de Itapema. Entre o que eu consegui observar aqui, e o senhor me corrija, por favor, se eu estiver errado, né? Tem aí um veículo micro-ônibus para a APAI, do município de Itapema. Aliás, a APAI vai ter um espaço nosso aqui, inclusive eles falaram recentemente, quando estiveram aqui dando entrevista pra gente, né? Vai surgir aqui o APAI Cast. Eles falaram que os alunos ficam
formidável. Tá faltando até mais, porque os alunos querem entrar tudo num ônibus só, né? Eles até comentaram. É um ônibus adaptado. Eu estive lá fazendo visita, perguntei a necessidade deles, eles pediram esse ônibus. Esse ônibus adaptado, né? Uma aquisição de uma caminhonete 4x4 para a Defesa Civil, sim, além da reforma da Escola Municipal de Educação Básica, o antigo Joaquim Vicente. Isso, o Cabo Mota, que trabalhamos junto aí bastante tempo no Corpo de Bombeiros, hoje ele é coordenador de Defesa Civil. Ele é conhecido como velhinho aqui, sabia? É velhinho? É, todo mundo chama ele de velhinho. Ele deve ser mais novo que ele, tá? Mas ele também solicitou, já veio a viatura e também para a recuperação da escola, né? Então a gente, como eu disse, a gente tem um carinho muito especial por Itapema, por praticamente residir aqui. Nós temos residência aqui e tem uma casa em Itajaí, mas como aqui fica mais perto de Florianópolis, e eu já estou desde 2013 em Florianópolis, né, trabalhando lá, e muitas vezes a minha esposa já está aposentada, e a minha filha mora aqui efetivamente, né, na casa. Perfeito. E a gente vem de vez em quando, final de semana, ou às vezes durante a semana mesmo a gente dorme aqui, né? Então a gente tem um carinho especial e tem que também retribuir, né? Eu fiz aí, acho que foram 1.700 votos em Itapema na outra eleição. E foi uma bem votada. Uma votação expressiva. E a gente tem que reconhecer essa confiança que foi nos dada e através de emendas parlamentares, e também nós levamos a prefeita Nilza a conversar com o governador para outras demandas do município aqui, né, com certeza, e que possam ser contemplados também com recursos do Estado. Bom, o senhor nesse momento coloca o seu nome a pré-candidato a deputado federal, né? O senhor obviamente entrou aí na disputa para chegar a trabalhar em Brasília e aumentar essa sua ajuda à nossa região. Nós temos, de repente, um deputado federal aqui que represente a Costa Esmeralda, o litoral, Santa Catarina, né? Eu diria que o deputado federal tem em torno de 8 vezes mais recursos do que um deputado estadual, né? Então, as emendas são de um valor muito maior, são em torno de 60 milhões por ano que um deputado federal tem. Mas não é só isso, né? Tem vários motivos pelos quais eu estou indo como candidato eu estou como pré-candidato a deputado federal. As grandes mudanças do país se dá na União. Se vai olhar sobre a questão de lei penal, está na União. Perfeito. Na questão da educação, está na União. Trânsito, diversos. A maioria das partes que impactam na vida das pessoas estão na União. E também a minha base é a base da segurança pública. Eu sou hoje presidente da Comissão de Segurança Pública e represento a segurança pública na Assembleia. E os militares estaduais, toda a competência de legislar sobre os militares é da União. Então, as categorias gostariam que nós tivéssemos pelo menos um militar estadual por estado lá no Congresso Nacional. E eu fui o escolhido em Santa Catarina. Então, eu tenho uma base bastante forte que me possibilita ter êxito nessa campanha, né, digamos assim, e ter sucesso nessa eleição. Bom, eu sei que o senhor tem compromisso hoje é uma quinta-feira, dia 4 de agosto, nós estamos gravando, até porque a passagem do batalhão, 12º Batalhão, que era o nosso batalhão aqui em Itapema, né? Isso, o Tenente Coronel Daniel Nunes está deixando o batalhão de polícias militares ali de Balneário Camboriú. Até eu felicitei ele hoje pela manhã e falei para ele, é triste porque a gente quando se acostuma com pessoas de alta classe, pessoas boas, mas eu sei que é um ciclo que os militares têm, né? Eu fui uma exceção, né? O senhor foi uma exceção. Major Rodrigues foi uma exceção. Ele ficou como capitão quase 6 anos aqui, né? Em Itapema, né? Existem as exceções, porque o trabalho bem realizado. O próprio governador foi uma exceção também. Ele ficou 18 anos em Tubarão. O atual governador, né? Isso. Carlos Moisés, exatamente. Mas, enfim, acontece e eu sei que eu preciso liberar o senhor para que o senhor possa ir lá. Mas sem antes o senhor ir embora, porque o senhor estava presente na formação do 31º Batalhão de Polícia Militar. Eu me lembro de ter visto lá, ter me cumprimentado. E agora Itapema tem um batalhão de Polícia Militar aqui, né? E aí vai um pedido em nome da comunidade, enquanto o senhor for deputado estadual e se for eleito deputado federal, que nós possamos olhar também com carinho, né? Porque além de agora formar um batalhão, precisamos mais viaturas, mais efetivo, né? Para que Itapema... O governo do estado, ele está investindo bastante pesado assim, na segurança pública. Foram 345 milhões de reais. Só na Polícia Militar foram mais de 140 milhões, e fora as emendas parlamentares. Só para ter uma ideia, eu coloquei das minhas emendas parlamentares 9 milhões na Polícia Militar e 20 milhões no
Corpo de Bombeiros Militar. Perfeito. Eu fui o deputado que mais investiu na história da segurança pública em emendas. E o governo ali foram mais 1.300 viaturas, também de armamento foram, acho que mais 10.000 pistolas, .40, né? 9mm, né? Gás 9mm, né? E foi autorizado agora mais 500 inclusões, mas a gente sabe que, como o pessoal vai se aposentando, a gente diz, vai para a reserva, mas seria tipo uma aposentadoria, é difícil recompor o efetivo, né? Então, perfeito. Mas a atenção está sendo dada. E o que eu vejo que está já melhorando muito na questão da segurança pública é chamado o software inteligente, as câmeras de monitoramento com ACRs, com reconhecimento facial, leitor de placa, fazer com que a cidade seja toda monitorada por câmeras, mas câmeras inteligentes. Não adianta só botar câmera por si só. Sim. Tem que por exemplo, o seu Marquinhos está com mandado de prisão em aberto. Opa! Passar não em qualquer é o meu caso, viu, não gente? é o caso, mas só faz de conta. Qualquer câmera que tu passar, ela vai dar o alerta e a Polícia Militar vai saber que está se passando por lá e eles vão lá fazer a prisão, digamos, que tenha de um delinquente. Qualquer furto de veículo, qualquer carro que esteja de forma irregular, transitando e tem a placa, lê a placa, ele dá o alerta e a PM vai lá atuar efetivamente. Assim como funciona em outros países. Tu vai nos Estados Unidos, tu quase não vê policial na rua. Mas cometeu qualquer infração de trânsito, vai aparecer alguém. É porque está sendo tudo monitorado. E é uma forma que a gente tem, e foram adquiridos acho, quase 70 milhões em câmeras de monitoramento para que seja instalado no estado todo para monitorar realmente. E Santa Catarina é o estado com certeza mais seguro do Brasil, já era, e está agora, por exemplo, com o menor índice de homicídio dos últimos 14 anos, se eu não me engano. E já era o melhor do Brasil. Então nós estamos assim melhorando a cada dia a forma de atuar da segurança pública toda, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro, Polícia Penal, Polícia Científica, isso tudo de forma integrada tem feito com que o Estado esteja mais seguro e com as guardas municipais também atuando em harmonia, né? Eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo. Sem dúvida. Bom, o deputado Coronel Mocelin, né? Deputado estadual aqui de Santa Catarina, participou do nosso bate-papo aqui, o podcast Ponto a Ponto. Ele que é pré-candidato a deputado federal por Santa Catarina nas eleições de 2022. Obrigado. Foi um prazer conhecer a história. Eu já a conhecia brevemente, mas é legal quando a gente traz a pessoa aqui para o podcast que a gente tem uma noção maior, né, sobre os seus legados aí, sobre a sua vida, o seu elo de ligação aqui com o município de Itapema. Esperamos o senhor sempre aqui. Se for para Brasília, não esquece, pode ir até lá, mas... Brasília, terça, quarta e quinta, normalmente. Isso, final de semana continuando aqui em Itapema. Aqui, com certeza. Combinado? Obrigado, Marquinhos. Obrigado pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço. Você que vai consumir esse áudio, obrigado. Aqui o podcast Ponto a Ponto traz assuntos relevantes de nossa região toda semana e você pode também acessar o nosso site no Ponto SC. Sempre repito, no final de cada podcast, informação no ponto certo, com responsabilidade, credibilidade, sem imediatismo e sem sensacionalismo. Continue acompanhando também os outros podcasts dos nossos colunistas aqui no Ponto SC. A informação no ponto certo. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e até a próxima. Tchau!